Senador, como é que o senhor enxerga essas novas denúncias aí? São informações em quantidade que jamais se viu, pelo menos no que diz respeito a uma esfera de governo, a um setor do governo, a um lote, né? Já que o governo foi loteado e os partidos são proprietários de lotes do governo. Este é um lote onde se deu corrupção de forma inquestionável. O Tribunal de Contas da União revelou que em apenas 2 anos, 2009 e 2010, foram mais de 700 milhões de reais. Imagine se o Tribunal de Contas tivesse possibilidade de auditar 8 anos e meio de desvios no Ministério dos Transportes. Agora, o senhor, alguns setores da oposição defendem a possibilidade da comissão representativa, chamar o Fred. O que o senhor acha disso? Isso não produz. Eu acho que o importante agora é tentar a comissão parlamentar de inquérito. Faltam 4 assinaturas no início de agosto. Temos que trabalhar para instalar essa CPI. Eu acho que é dever do Senado Federal. O que há aí é uma afronta ao país, desvio de bilhões de reais. Isso não pode ficar impune. As providências adotadas até agora pelo governo não são suficientes. O Ministério Público ainda não teve tempo de instaurar os procedimentos para investigação judiciária. Cabe ao Congresso Nacional agir com celeridade para dar resposta imediata à população do país. Essas novas denúncias, elas podem, sucessivas, né? Elas podem ajudar a oposição no trabalho de coleta de assinaturas? Esses fatos novos dos últimos dias certamente haverão de convencer alguns relutantes de que devem assinar essa CPI por uma questão de dignidade. E em relação ao PGR, senador, o senhor espera algum resultado da PGR já nas próximas semanas? É uma instituição que tem conceito e não pode comprometê-lo. Tenho certeza que os procedimentos serão instaurados e haverá eficiência e certamente teremos a resposta, como tivemos no caso do Mensalão. E essa história aí que está no Estadão aí de uma empresa pequena que teria recebido 31 milhões de reais, sendo que 13 milhões sem licitação, uma empresa que ninguém sabe direito onde funciona, loteada entre 2 pessoas que seriam ligadas a pessoas do Ministério? Consequência do modelo. É um modelo em que se instala um balcão para o pagamento de propinas. E este é mais um detalhe. São vários os artifícios utilizados para contemplar aliados do governo. Este foi um deles. Existe empresa terceirizada que movimenta recursos, que contrata pessoal, além das licitações que são obviamente fraudadas, né? Já que as obras estão além de superfaturadas, são superfaturamentos inusitados, né? 17 quilômetros de pavimentação, 300 milhões de reais e aí para frente. Então, é um absurdo que a indignação não pode ser menor do que o tamanho desse escândalo. E como é que o senhor vê essa possibilidade aí, né, de termos uma CPI? O senhor acha que sai mesmo? Eu acho que é um dever. É um dever. Nós temos que reabilitar esse instituto que é fundamental para que a limpeza ocorra quando há sujeira no governo. Não há nenhum outro instrumento mais adequado do que CPI. E diante dos fatos, não há como relutar. Eu creio que o próprio governo perdeu condição política e moral de impedir a instalação de uma CPI nesse caso. Por que a presidente Dilma reluta tanto em demitir o Pagô, senador? Exatamente porque o silêncio do Pagô tem esse preço, né? Quanto custa o silêncio do Pagô? Eu não sei. Talvez a presidente Dilma saiba. Ela poderia responder essa pergunta. O senhor acredita que com o recesso começando, né, vamos dizer, a partir de hoje, essa coleta de assinaturas pode ser prejudicada, já que o assunto pode esfriar, enfim? É pouco tempo para esfriar um assunto tão quente, né? Eu acho que incendiou. Para apagar essa fogueira, precisa de mais tempo. E certamente, se os jornalistas investigarem mais, descobrirão mais ainda nesse período de recesso. E o ministro não se descobriu tudo ainda. É por isso que a CPI se justifica. O ministro tem de sair, senador? Olha, um ministro que já foi ministro 4 vezes nesse período de 8 anos e meio, que exerceu uma função relevante dentro desse sistema. Obviamente sabe de tudo, ou tem o dever de saber.
e, na pior das hipóteses, é cúmplice de tudo que ocorreu. Portanto, a sua nomeação foi trocar 6 por meia dúzia. Senador, a estratégia do governo é justamente, como colocou o colega ali, de operar com as férias, né? A crise entrou em férias, só acredita nisso, mas surgiram novas denúncias e isso alimenta. O governo trabalha com essa possibilidade, o Congresso em recesso, quando voltar, retoma-se, cai no esquecimento todas essas denúncias aí que tem vindo. Olha, nem todos estão de férias, né? Os jornalistas estão trabalhando e, obviamente, produzirão matérias até agosto, sustentando esse tema na pauta, na hora do dia, e no retorno o assunto estará ainda em evidência e nós teremos que tomar todas as providências. Aqueles que não assumem um papel de responder às questões que são suscitadas, tendo responsabilidade pública, se comprometem, se tornam cúmplices. Aqui no Senado teremos cúmplices, mas certamente encontraremos um número suficiente de não cúmplices para viabilizar essa CPI. Senador, e a volta do Alfredo Nascimento no próximo semestre? O senhor teme que o Senado possa agir com corporativismo e não esquecer aquela convocação, aquele acordo que havia sido feito para ele falar? Eu acho que nós devemos esquecer que o ex-ministro é senador. E não podemos nos esquecer que há um escândalo. E que esse escândalo não está resolvido. E que é preciso dar consequência às denúncias, apurar responsabilidades para o necessário julgamento. É isso que deve presidir as nossas ações aqui no Senado Federal. O PSDB vai apoiar a iniciativa de levar o senador ao Conselho de Ética? Olha, não há necessidade nem de apoio, né? Basta que alguém requeira. O que nós não podemos é apostar no Conselho de Ética, né? Eu, particularmente, não aposto um centavo no Conselho de Ética.